Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com nossos estudos a respeito do orçamento público municipal, assunto fundamental para quem precisa entender LDO, LOA, PPA, orçamento em geral. Doutora Priscila, muito obrigado pela parceria e a gente vai prosseguir a partir de onde nós paramos. Bem, pessoal, Bom, diga, doutora? então você ia dizer muito bem-vindo e bora lá, porque conhecimento não pesa. Isso aí, ó. Vejam Continuamos. bem, pessoal, o orçamento público, para que ele seja elaborado e executado, como nós já falamos mais cedo, precisa observar princípios e critérios previstos na Constituição da República, na Lei 4.320, no PPA e na LDO. E quando a gente fala do orçamento público, nesse caso, nós estamos falando da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Mas, normalmente, quando a gente fala de orçamento público, a gente está falando de tudo isso, dos instrumentos de planejamento em geral, que são esses três, PPA, LDO e LOA. E o orçamento tem três funções. A primeira dela é chamada função alocativa. O que quer dizer a função alocativa? Tem a ver com a necessidade de o Estado prover bens e serviços que não seriam ofertados pelo mercado ou seriam em condições ineficientes. Além disso, inclui-se o estímulo ao surgimento e manutenção de condições para que bens privados sejam oferecidos no mercado em situações de alto risco. Ou seja, de maneira bem simples, uma possível explicação seria pegar um pouquinho de dinheiro de cada pessoa, cada cidadão, cada pagador de impostos, e usar um pouquinho de cada um para alcançar um objetivo que o mercado talvez não faria. Por exemplo, vamos estimular aqui estudos para a gente conseguir desenvolver uma vacina para um novo vírus da gripe, alguma coisa assim. Então, a gente pega um pouquinho de cada pessoa e coloca lá. Mas vamos esperar o mercado. Bem, se nós fôssemos esperar o mercado, talvez demoraria muitos e muitos anos até sair uma solução. Ou então, olha um exemplo mais simples. Vamos pegar um pouquinho de dinheiro de cada pessoa para a gente poder fazer uma ponte. Vamos fazer uma ponte ligando o Rio Grande do Sul até Santa Catarina, por cima do Rio Uruguai, passando pelo oeste. Bem, se a gente esperar os municípios apenas que fazem divisa ali com o rio separando, juntarem esse dinheiro, vai ficar muito caro, talvez eles não vão ter nem condições. No máximo de manter uma balsa e olhe lá. Mas para o progresso da nação é conveniente que haja uma rodovia estruturada. Então vamos pegar um pouquinho de dinheiro de cada um e talvez até o governo federal vai ajudar de alguma forma para nós construirmos uma grande ponte sobre o rio. Além da função alocativa, nós temos a função distributiva. Doutora Priscila, pode ler para a gente, por favor? Função distributiva guarda respeito com a proposta de o Estado reduzir as desigualdades que se observem na sociedade. Utilizam-se de mecanismos de tributação, transferência de renda, criação de subsídios, além de incentivos fiscais. A ideia da função distributiva, então, é pegar recursos onde tem e passar para onde não tem. Muito próxima da ideia da justiça tributária, né? Quem pode mais, paga mais, quem precisa de mais, recebe mais. O que a senhora ia dizer, doutora? Um crescimento equilibrado, né, do local onde está sendo realizado. Na Constituição, temos como princípios, tanto na Constituição da República, como pelo menos de vários estados, tem como um dos objetivos principais, na verdade, reduzir as desigualdades regionais. Não só regionais, mas aí a gente está falando até das sociais, né? Quem precisa de mais, recebe mais, quem pode mais, paga mais. E temos mais uma função aqui, que é a estabilizadora. Doutora Priscila, pode, por gentileza, ler para a gente? Desculpa. Pronto. Estabilizadora é a que justifica ações governamentais que visem ajustar o nível geral de preços e de emprego, além da busca pela estabilidade da moeda. São utilizados mecanismos de política monetária, cambial e fiscal, além de diversas outras medidas de intervenção econômica. Bem, a função estabilizadora é um exemplo, mas ela está mais próxima da realidade do governo federal, né, da União. Por exemplo, a questão do trigo. A gente sabe que o brasileiro come pão de sal, o pão de sal
ou pão francês, ou o pão... Como que chama no seu estado aí? Fala pão de sal, doutora Priscila? Pão francês? Pão francês. Bem, ele é feito a partir do trigo. Mas o trigo, a maior parte dele é importada. E, sendo importado, ele é pago normalmente em dólar. Então, quanto mais caro estiver o dólar, mais caro estará o trigo, mais caro estará o pão de sal, pão francês. E aí, o que o governo consegue fazer? Um pouco, não pode ser sempre que também dá errado na economia. Ele consegue intervir um pouco na economia para tentar regular o valor do dólar, o preço do dólar. E assim, ele consegue, em alguns casos, criar incentivos ou reduzir incentivos para determinados assuntos. Bem, nós vamos agora falar de 3 princípios. A Lei 4.320, no seu artigo 2º, determina que a lei orçamentária deverá conter a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Vamos ver quais são esses princípios? Doutora, pode, por favor, ler o princípio da unidade para a gente? Pequenininho? Está pequeno, né? Calma aí. Unidade implica a existência de apenas um orçamento para cada ente federativo. Isso quer dizer... Universalidade. Não, deixa eu explicar cada um aqui para... Obrigado, só me ajuda daqui a pouco. Olha só, o da unidade, então ele diz que tem um único orçamento para cada ente federativo. O que isso quer dizer? Que aí no seu município tem apenas um único orçamento. Existe o orçamento municipal. Não existe o orçamento do Poder Executivo e o orçamento do Poder Legislativo enquanto leis separadas. O que vocês votaram aí na Câmara ano passado e vão votar esse ano é a proposta de lei orçamentária anual e ela é do município. Muito embora, dentro dela, você vai encontrar a unidade orçamentária referente à Câmara e outras unidades orçamentárias referentes aí às secretarias que fazem parte da prefeitura. Mas então, que fique claro que existe o princípio da unidade. E só uma curiosidade, doutora Priscila, eu estive dando um curso para uma Câmara que a presidente queria, então, pegar o orçamento dela para a gente poder analisar, pegar a proposta orçamentária. E eu lembro que ela telefonou para o contador da prefeitura e pediu para ele uma cópia do orçamento do município. E aí o contador falou com ela, mas a senhora quer o orçamento da Câmara ou o orçamento... Olha que interessante, eu vou até contar a história toda que é importante para vocês. Primeiro, a gente estava estudando lá na época a lei orçamentária, a proposta de lei orçamentária. E aí ela pediu, então, que ele mandasse o orçamento do município. E aí ele mandou, quando ela pediu o orçamento, ele agiu de maneira malandra, mas dentro do que ela pediu, ele mandou a lei vigente. E a lei vigente não interessava a ela, porque ela queria estudar a proposta para o ano seguinte. A lei vigente ela já tinha votado no ano anterior. Então, primeiro ele mandou a lei vigente. Eu falei com ela, olha, o que a senhora quer não é a lei vigente. A senhora vai votar a proposta de lei orçamentária para o ano que vem. Então, o que a senhora quer é a proposta de lei orçamentária. Aí ela pediu para ele, me manda, por favor, é a proposta de lei orçamentária. Aí ele falou com ela, a senhora quer o da Câmara ou da Prefeitura? E aí eu falei com ela, olha, só tem um do município. Ela, mas qual que eu peço? Eu falei, então peço os dois. Peço os dois, porque vai ter que te mandar algum. Só que, na verdade, não existem dois. Então, eu expliquei isso para ela. O que existe é o do município. Aí acabou que ele não teve mais saído, estava fazendo hora com ela para não mandar. E aí acabou mandando o que ela precisava, que era a proposta de lei orçamentária do município. Doutora, pode, por favor, ler para a gente o da universalidade? Determina que o orçamento deve contemplar todas as receitas e despesas de toda a administração direta e indireta dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, pessoal, aí no seu município, você deve entender que o princípio da universalidade, ou universalidade, ele vai determinar que todas as despesas e todas as receitas estejam contempladas nas propostas de lei orçamentária, ou melhor dizendo, na proposta de lei orçamentária. E aí eu gosto sempre de dizer para o vereador o seguinte, sabe aquele posto de saúde, aquela UBS que o prefeito prometeu fazer na campanha? Pois então,
Se não tiver na lei orçamentária, é porque ele não pretende fazer. E aí muito vereador me fala, Caio, mas ele não pode depois usar um crédito especial e adicionar? Eu sempre respondo, sim. O que não tiver na lei orçamentária, ele pode mandar uma outra lei para a Câmara, pedindo para a Câmara para acrescentar por meio de um crédito especial. Mas convenhamos, se ele pretendesse fazer, ele já colocava. Ah, mas é porque vai ver se vem dinheiro de emenda. Pois então, por que ele prometeu? Por que ele prometeu que ia fazer, ao invés dele ter prometido que iria tentar fazer? Ah, porque se ele não prometesse, ele não ganharia. Ah, então pode ser que ele seja um estelionatário eleitoral, né? Ele prometeu para ganhar, sabendo que não tinha como prometer, mas prometeu para ganhar. E aí, muitas vezes, então, pode ser que ele tenha tirado a chance de alguém honesto ter ganhado para fazer o que deve ser feito. Bem, doutora, pode ler para a gente o terceiro princípio, anualidade? Também chamado de princípio da periodicidade, requer que o orçamento aborde um período definido. O ano, o exercício financeiro no Brasil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Excelente. Então, o orçamento ele tem a vigência de um ano, ele vai produzir efeitos durante um ano inteiro, ele vai cobrir um ano inteiro, e ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não, Caio, mas isso é óbvio? Não, nem sempre os orçamentos coincidem com o calendário, o nosso calendário. Por quê? Bem, aqui no Brasil está escrito de maneira explícita na Lei 4.320, não há dúvidas. Mas existem empresas, por exemplo, transnacionais, que atuam no Brasil e o orçamento delas acompanha o período orçamentário dos seus países de origem. Por exemplo, lá no Japão, é de 1º de abril a 31 de março, o calendário orçamentário. E aí as empresas seguem o que está escrito lá. Só uma curiosidade. Então, o orçamento nosso tem vigência de um ano. E isso é importante para vocês saberem o seguinte, novamente, aquela promessa do prefeito que iria criar uma guarda municipal, bem, ele não fez no primeiro ano, já estamos no segundo, por exemplo, e ano que vem já é o terceiro. Se ele não mandar agora para o ano que vem, quando ele vai fazer então? Porque o último ano no ano eleitoral, ele até pode tentar fazer alguma coisa no ano que vem, mas ele tem só os primeiros 6 meses. Ano que vem não, no ano eleitoral. Então, por que ele não pôs ainda? Ah, vai pôr depois. Por que não põe? Porque não vai fazer. Essa é a verdade, né? Doutora, podemos avançar? Ainda existem outros princípios que regem o orçamento público, e um deles é o da legalidade. Nesse caso específico, o da legalidade diz que o orçamento é uma lei ordinária. O orçamento não é feito por decreto, já falamos isso, não é portaria, não é resolução, não é... ele é uma lei, e é uma lei ordinária, que quer dizer, então, que basta a maioria simples. E, combinado com o entendimento do artigo 15, também com o 16 e o 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente pode haver gasto de dinheiro público se ele estiver contemplado na lei orçamentária. Ah, o prefeito comprou um carro. Podia? Olha, estava na lei orçamentária? Sim. Fez licitação? Fez. Podia. O prefeito contratou uma banda por 2 milhões de reais. Podia? Estava na lei orçamentária? Mais ou menos. Estava na lei orçamentária 200 mil. Mas ele fez uma suplementação, porque os vereadores autorizaram que ele fizesse por decreto a suplementação, etc. Pronto, está autorizado na lei, então. Então, os vereadores têm responsabilidade também. Suplementação a gente vai falar no tópico do capítulo 5, tá, pessoal? Outro princípio. Doutora, pode ler, por gentileza? O princípio da exclusividade limita a matéria abordada no texto legal apenas à questão Então, pessoal, apenas a questão orçamentária. orçamentária. Vamos deixar claro que o texto da lei orçamentária é só para tratar de assunto orçamentário. Isso quer dizer que você não pode pegar a proposta de lei orçamentária e tentar fazer nela um plano de carreira dos servidores da saúde. Ah, está demorando muito, vou fazer uma emenda aqui para trocar o nome de uma rua. Não, vocês não podem. Primeiro que a questão do plano de carreira você está ferindo até o princípio da iniciativa privativa do prefeito, tá lá no artigo 61, parágrafo 1º. Mas ainda que fosse só trocar o nome de uma rua, também não pode, com base no princípio da exclusividade, o texto orçamentário só trata de orçamento público. Outro princípio é o princípio da... Opa, passou muito rápido. Eita, espere que agora eu voei aqui. Ó.
Princípio da especificação. Doutora, pode ler, por favor? Ou discriminação, também chamado de princípio da especialização, exige o detalhamento das despesas previstas no orçamento. Não se pode realizar autorização de despesa que não sejam específicas. Bem, pessoal, talvez algumas coisas aí possam parecer óbvias para alguns que estão nos assistindo, mas vamos lembrar que esta lei é de 1964. Imagina como que era o mundo naquela época. Se nem hoje aí na sua cidade tem transparência total, imagina naquela época o que tinha de transparência. Talvez nada, né? Talvez nada de transparência. Nada é muita coisa, né? E aí, quando se diz da especificação, não adianta o prefeito falar que ele vai gastar 10 milhões com saúde. A gente quer saber, dentro dos recursos que ele pretende gastar com saúde, o que vai ser para atenção básica, para zoonoses, para atenção primária, para vigilância sanitária, quanto que ele vai gastar com contratação de pessoa jurídica, pagamento de hora extra, pagamento de servidores, tem que ser especificado. Outro princípio que nós temos é o da publicidade. Hoje, a gente já tem até na Constituição, lá no artigo 37, que o princípio da publicidade tem que ser respeitado. Mas vamos lembrar, repito, que nós estamos falando de uma lei de 1964. Então, naquela época, falar em publicidade era algo que praticamente causava pavor nos gestores que estavam acostumados a fazer coisas erradas. Vejam bem, eu não coloquei vírgula na minha frase, então eu estou falando, aqueles que faziam coisas erradas ficavam apavorados, tá bom? Não todos, nem todos faziam coisas erradas. Mas o princípio da publicidade, então, ele já está vindo aí desde 64, pelo menos. Embora hoje, já na década de 2020, a gente vê aí portal de transparência, lei de acesso à informação, coisas mais avançadas, mas temos que lembrar de onde a gente veio. Outro princípio extremamente importante, para mim, um dos mais importantes, é do equilíbrio. O que diz o princípio do equilíbrio? Olha aqui, por exemplo. Ele diz que o valor que a gente arrecada tem que ser compatível com o valor que a gente gasta. Você não pode gastar mais do que o que você arrecada. E também não é feito para sobrar dinheiro. Olha só que interessante. É o princípio do equilíbrio. Você vive dentro das suas possibilidades. A prefeitura não gasta o que ela precisa, ela gasta o que ela tem. Muitas prefeituras, a maior parte, se pudessem, gastariam muito mais. Então, coloco para vocês aí, para vocês não se esquecerem do princípio do equilíbrio. Caminhando para o encerramento desse bloco, o princípio do orçamento bruto. Doutora, pode ler para a gente, por favor? Determina que tanto a receita quanto a despesa constantes no orçamento devem ser registradas pelo valor total, valor bruto, sem deduções de nenhuma espécie, com exceção dos descontos constitucionais com as transferências constitucionais. Este está bem escrito aí, bem explicado. Nós já vamos partir para o da não afetação. Doutora, pode, por gentileza, ler? Também chamado de princípio da não vinculação, determina a vedação, a vinculação dos impostos a órgãos, fundos ou despesa. As exceções são as garantias e operações de crédito por antecipação de receita e as transferências constitucionais para manutenção e desenvolvimento de ensino. Bem, pessoal, observem aí a palavra impostos. Aí está dizendo que vocês não podem pegar a receita dos impostos e vincular a algo específico. O imposto é um tipo de tributo. Então, para você entender isso que nós vamos falar, você depois precisa estudar a diferença entre imposto e tributo. Mas só para facilitar, imagine aqui, ó, na minha mão tenho duas canetas. Uma seria o imposto. A outra, nós temos taxa, contribuições de melhoria, contribuição social para custeio e denominação pública e outras. Seriam os tributos, uma é o imposto. O imposto é um tipo de tributo, mas não são sinônimos. E aí está dizendo que o recurso dos impostos não podem ser vinculados. Ou seja, o dinheiro do imposto que chega até os cofres da prefeitura, imagina aqui, ó. Imagina que esse seja um cofre, uma conta da prefeitura.
Chegou aqui dinheiro de ISS, dinheiro de IPTU, dinheiro de TBI, mais qualquer outro dinheiro que chega aqui, ele vai ficar à disposição para ser gasto com o que for necessário, dentro do que foi aprovado pela lei orçamentária. E tem gente, só para a gente poder destruir um mito aqui, ó, tem gente que acha que dinheiro de IPTU, por exemplo, é para arrumar rua. Tem gente que acha que dinheiro de IPVA é para arrumar estrada. Não é verdade. O dinheiro do IPTU, assim como do IPVA, eles são recursos de impostos, então eles vão ser usados pela maneira como for necessária na perspectiva do gestor. Vão ser usados na maneira que for necessário. Por exemplo, você pode pegar o dinheiro do IPVA, metade pertence ao município, né? Ele vai ter que gastar 25% desse recurso na educação. Vai gastar para pagar médico, pagar enfermeiro, comprar remédio, colocar gasolina na ambulância, comprar merenda escolar. E, inclusive, se for necessário e for do interesse do prefeito, ele vai usar para dar manutenção nas estradas. Ou melhor dizendo, nas ruas, né? E aí o governador também vai pegar metade dele, vai pagar policial, professor, médico e, inclusive, pode dar manutenção nas estradas. Mas não é verdade que o dinheiro do IPVA é só para dar manutenção em estradas. Se fosse verdade isso, me contem qual é o imposto que a gente paga para ter acesso a médico, para ter acesso a policiais, para ter segurança, para ter saúde, para ter educação. Bem, não tem esse imposto específico. A gente paga os impostos e o recurso vai para aquilo que for necessário dentro dos papéis do poder público. Bem, pessoal, nós já temos aqui agora lido sobre o da não afetação. Terminamos mais um bloco. Diga, doutora Priscila. Doutor, posso Vou te trazer passar a algumas palavra. coisas em relação aos Por princípios? gentileza. Claro. Então, sempre é muito pesado estudar os princípios, né? E às vezes as considerações a eles não são favoráveis, até porque é bastante teoria. Mas eu quero ressaltar para quem assiste que é muito importante, pois eles são elementos que informam todo o ordenamento jurídico. E também, quando a gente pensa em lei de responsabilidade fiscal, ele pode ajudar, né, na solução dos conflitos que existem entre a lei. Lembrar dos princípios é muito importante, e é por isso que a gente traz a base do nosso estudo, os princípios que regem a lei de responsabilidade fiscal, e eles não são únicos, né, doutor? A gente sabe que a Constituição Federal elenca outros princípios também. Acredito que seja isso. Devolvo a palavra e ressalto a importância desse estudo, né? Sim, senhora. Bem, pessoal, nós já terminamos o segundo bloco do tema de orçamento público. Nós vamos retornar já falando sobre mais pontos da Lei 4.320. Não percam. Doutora, obrigado e até daqui a pouco.